cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2022. Cumprimento aqui o público presente, vocês que nos acompanham aqui, vocês que nos acompanham através das redes sociais. Nós cumprimentamos a todos. Estamos aqui, nessa tarde aqui, presente o vereador Tonho Paraíba, vereador Gilberto Giba e a vereadora Irmã Rose. Temos aqui também representando o vereador Cepacol, a Silvana, assessora, e também o assessor Maurício, também está aqui, mas o vereador está presente também. Queria cumprimentar aqui nossa superintendente da Autarquia de Saúde, Patrícia, a senhora Grace Gomes de Souza, responsável pelos setores de finanças e contabilidade, o senhor José Ribeiro, técnico da contabilidade da Autarquia Municipal de Saúde. Também temos presente aqui a Juliana, do Conselho, boa tarde, e também o Orildo, do setor de finanças da Autarquia Municipal. Vamos dar continuidade aqui à nossa audiência pública. Eu passo agora a palavra para a Grace, para que ela possa fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês o relatório sintético, porque o analítico já foi disponibilizado, né, para vocês imprimirem. Então, a minha apresentação vai ser pelo relatório do valor sintético. Então, vou começar a apresentar o demonstrativo das receitas arrecadadas em janeiro. R$ 2.112.410,19. Fevereiro, o valor de R$ 2.599.370,83. Março, valor de R$ 2.307.023,67. Abril, R$ 2.261.584,68, gerando um total de receita no primeiro quadrimestre de R$ 9.280.389,37. Valores das transferências financeiras realizadas pela Prefeitura para a autarquia. No mês de janeiro, um valor de R$ 6.764.831,81. Fevereiro, R$ 6.679.586,67. No mês de março, R$ 7.312.849,38. Abril, R$ 9.094.707,08, gerando um total de R$ 29.851.974,94. A seguir, o valor das despesas orçamentárias. Despesas com pessoal e encargos no mês de janeiro, o valor de R$ 3.120.125,47. Fevereiro, R$ 3.521.712,73. Março, R$ 3.892.286,59. Abril, R$ 3.691.145,31, gerando um total de R$ 14.225.270,10. Obrigações patronais e despesas de exercícios anteriores. Janeiro, um valor de R$ 130.311,43. Fevereiro, R$ 603.190,14. Março, R$ 669.977,91. Abril, R$ 741.576,72,
gerando um total de R$ 2.145.056,20. Juros e encargos. Janeiro, R$ 12.358,50. Fevereiro, R$ 12.467,88. Março, R$ 12.577,24. Abril, R$ 3.396,38, gerando um total de R$ 40.800. Outros benefícios assistenciais. Esse benefício é o salário família aos funcionários. No mês de janeiro, o valor de R$ 2.992,91. Fevereiro, R$ 1.976,45. Março, R$ 959,99. Abril, R$ 508,23, gerando um total de R$ 6.437,58. Diárias de campanha. Janeiro não teve campanha. Fevereiro não teve pagamento de campanha. Fevereiro, R$ 4.950. Março, R$ 4.800. Abril, R$ 18.150, gerando um total de R$ 27.900. Materiais de consumo. No mês de janeiro, R$ 74.745,20. No mês de fevereiro, R$ 117.977,90. Mês de março, R$ 1.608.604,33. Mês de abril, R$ 1.399.989,03, gerando um total de R$ 3.201.306,46. Despesas com pessoa física. O valor de R$ 13.366,14 em janeiro, R$ 32.706,95 em fevereiro, R$ 21.937,81 em março, R$ 17.688,96 em abril, gerando um total de R$ 85.699,86. Pessoas jurídicas. Janeiro, R$ 2.460.266,64. Fevereiro, o valor de R$ 2.883.855,71. Em março, o valor de R$ 3.303.708,39. No mês de abril, R$ 2.143.439,22, gerando um total de R$ 10.771.269,96. Serviços de tecnologia. Pago no mês de março, o valor de R$ 38.043,51. Auxílio alimentação. Pago no mês de fevereiro. Nessa despesa, o valor de R$ 85.051,78. Demais auxílios financeiros. Esse aqui é o programa Mais Médicos. No mês de janeiro, R$ 37.400. No valor de fevereiro, R$ 37.000. Os valores se repetem iguais em todos os meses, gerando um total de R$ 149.600. Auxílio transporte. No mês de janeiro, R$ 5.677,96. Mês de fevereiro, R$ 6.173,64. No mês de março, R$ 4.368,72. No mês de abril, R$ 6.331,08, gerando um total de R$ 22.551,40. Sentenças judiciais de pequeno valor. Pago no mês de março o valor de R$ 8.831,11. Equipamentos e materiais permanentes. Em janeiro não houve pagamento. Fevereiro, o valor de R$ 7.568. Março, R$ 8.703. Abril, R$ 49.400,20, gerando um total de R$ 65.671,20. E
valor de restos a pagar, que foram as despesas liquidadas no exercício de 2021, com vencimento para 2022. No mês de janeiro, foi pago o valor de R$ 3.201.314,32. Em fevereiro, R$ 202.218,79. Em março, R$ 46.197,33. Em abril, R$ 1.749.713,60, gerando um total de R$ 5.199.444,04. O próximo quadro é o demonstrativo das despesas de água, luz e não tem problema, não. Esses são os valores pagos. No mês de janeiro, água, o valor de R$ 52.362,54. Fevereiro, o valor de R$ 55.576,80. Em março, R$ 8.378,23. Abril, R$ 4.627,19, gerando um total de R$ 120.944,76. Energia elétrica, pagos no mês de janeiro, valor de R$ 355,77. Em fevereiro, R$ 41.408,99. Em março, R$ 15.356,95. Em abril, R$ 11.173,73, gerando um total de R$ 68.295,44. Despesas com telefone. No mês de janeiro, R$ 6.395,18. No mês de fevereiro, R$ 13.633,85. No mês de março, R$ 7.315,51. No mês de abril, R$ 19.401,40, gerando um total de R$ 46.747,94. E a soma no geral, o valor de R$ 235.988,14. Demonstrativo de per capita de receitas e despesas. Receitas do fundo a fundo e transferência financeira da Prefeitura. O valor de R$ 49,44 em janeiro. Em fevereiro, R$ 51,67. Em março, R$ 53,57. E abril, R$ 63,24, gerando um total de R$ 217,92 por pessoa. Despesas fundo a fundo e restos a pagar. Janeiro, o valor de R$ 50,33. Fevereiro, R$ 41,86. Março, R$ 53,79. Abril, R$ 54,90, gerando um total de R$ 200,88 por pessoa. Janeiro, despesas com pessoal, custeio da Prefeitura, R$ 18,10. Fevereiro, R$ 22,97. Março, R$ 25,41. E abril, R$ 24,68, gerando um total de R$ 91,16 por pessoa. Então, eu li para vocês aqui a apresentação do relatório sintético, porque o analítico vocês já receberam, para que pudessem imprimir e analisar. Caso tenha alguma dúvida, aí depois vocês perguntam. A minha parte está encerrada. Eu vou abrir agora as perguntas para os vereadores e depois eu vou abrir para o público presente que queira fazer, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Antes de abrir para os nobres edis, gostaria de que ficasse constatada também a presença
do vereador Daniel Belchior, presente aqui nessa tarde também, e também o vereador Fábio Santana. Antes de abrir para que os vereadores possam fazer as perguntas, se tiver, vou passar a palavra aqui para a Vanessa. Nossa, eu acabei esquecendo também de complementar. Magoada. Desculpa. Bem magoada. Eu passo meus cumprimentos agora. Vanessa, muito obrigado pela sua presença. Será sempre importante aqui com a gente, tá bom? Passo a palavra para a Vanessa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu vim somar na prestação de contas, até para a gente conseguir ilustrar a questão do recurso em números de procedimentos, em atendimentos, demonstrar esses recursos versus os atendimentos e o serviço que está sendo prestado. Então, quem estava na prestação de contas de manhã, a gente conseguiu, lá tivemos um problema, né, com a internet, então agora nós organizamos a ordem da apresentação e incluímos algumas informações que nós achamos pertinentes. Referente aos atendimentos nos prontos-socorros, e pode colocar, senhor José Newton. Referente aos atendimentos nos prontos-socorros, o que nós estamos percebendo? Uma invasão dos municípios circunvizinhos que estão usando o nosso serviço de rede de urgência e emergência. Pode isso acontecer? Pode, claro. É SUS, urgência e emergência, nós precisamos dar atendimento, né? Ofertar atendimento para todos. Mas nós estamos aí com um aumento exponencial. Isso gera um custo. Gera principalmente as imagens que nós estamos vendo, quase que diariamente nas redes sociais, do pronto-socorro sempre lotado e da demora do atendimento. Então, nós colocamos isso em número a partir do mês de janeiro para a gente estar apresentando o acrescente. É claro, nós estamos falando de número de atendimento, esses pacientes passaram por uma triagem, por um profissional enfermeiro que fez a classificação de risco, passaram por um atendimento médico, muitos fizeram eletro, fizeram raio-x, colheram exames laboratoriais, receberam medicação e foram embora com uma receita e retiraram medicação na farmácia. Isso tem um custo para o município, e um custo que não foi programado. Então, vamos lá. No mês de janeiro, a letra está muito pequena, seu José, eu não vou conseguir enxergar daqui. Ô, Fabinho, eu vim para cá para poder ler, eu posso sentar aí? Oi? Você quer o sem fio? Pode bater. Agora tá. Gente, desculpa, tá? Isso também tem a ver com sequela pós-Covid, tá? Às vezes eu me perco e esqueço o que eu estava falando. Então, no mês de janeiro, nós tivemos 38, referente aos municípios que estão utilizando a nossa rede de urgência e emergência, que está superlotando os nossos serviços. Lembrando que o nosso maior gargalo é pronto-socorro central, esses dados se referem ao pronto-socorro central e não ao pronto-socorro Jacira, tá? Então, nós temos Cotia, 38 atendimentos, Embu das Artes, 343, Embu Guaçu, 293, Juquitiba, 95, São Lourenço da Serra, 67, São Paulo, 884 e Taboão da Serra, 54. E, entre outros municípios, 19. Pode baixar. Isso deu um total de 12.612 atendimentos no mês de janeiro. Pode baixar, senhor José Newton. E desses 12.000, 1.793 pessoas eram de fora do município de Itapecerica da Serra, que corresponde a 12% dos atendimentos, que é muita coisa. Mês de fevereiro, tivemos
referente ao município de Cotia, 30 pessoas, Embu das Artes, 258. Aí eu não enxergo mesmo. Vamos lá, referente ao mês de fevereiro, é isso? Seu José Nilton, não consigo ver a legenda. Mês de fevereiro, ok. 30 atendimentos para o município de Cotia, 258 atendimentos para Embu das Artes. 226 atendimentos para Embu-Guaçu, 67 atendimentos de Juquitiba, 63 de São Lourenço, 434 de São Paulo e 28 outros municípios. Vocês me perdoem por estar de costas, tá? Pronto? Tá. No mês de fevereiro, claro, um mês que foi mais curto, tivemos 9.522 atendimentos só no pronto-socorro central. Desses 9.522 atendimentos, 1.124 atendimentos foi realizado a pessoas que não são munícipes de Itapecerica da Serra. Mês de março. Ok. 36 pacientes de Cotia, 394 pacientes de Embu das Artes, 251 pacientes de Embu-Guaçu, 87 pacientes de Juquitiba, 38 pacientes de São Lourenço da Serra, 422 pacientes de São Paulo, 27 pacientes do Taboão da Serra e 17 pacientes de outros municípios, que dá um total de 12.387 atendimentos, dos quais 1.272 atendimentos não são munícipes de Itapecerica da Serra, 9%. E aí, o último mês do quadrimestre, que foi abril, e a gente já percebe aí uma crescente, né, com a chegada do frio, a mudança da estação, as pessoas adoecem, né, das doenças sazonais, e a busca por atendimento na urgência da emergência automaticamente aumenta. Município de Cotia, 55 pacientes, Embu das Artes, 372 pacientes, Embu-Guaçu, 172 pacientes, Juquitiba, 84, São Lourenço, 71, São Paulo, 362, Taboão da Serra, 33 e, entre outros municípios, 17. Foram realizados 12.396 atendimentos, isso só no pronto-socorro central, dos quais, dos 12.000, 1.766 pessoas não são munícipes de Itapecerica da Serra. Estamos falando de número de atendimentos e só voltando o quê? O paciente foi atendido, foi medicado, foi realizado o exame laboratorial, foi feito medicação e uma receita de medicação para casa. Então, isso tem um custo para o município e um custo que não estava programado. Então, tem um impacto. Pode passar? Aqui nós fizemos um condensado. No primeiro quadrimestre, o pronto-socorro central atendeu 46.917 pacientes. Munícipes de Itapecerica da Serra foram 40.962 pacientes e dos outros municípios, 5.955 pacientes. Se a gente levar em consideração que toda a nossa rede de urgência atende, em média, 1.000 pacientes por dia, é como se nós tivéssemos trabalhado quase 6 dias para outros municípios. Isso tem um custo alto para a saúde de Itapecerica da Serra. Agora, falando um pouquinho, na outra reunião, eu me lembro que eu trouxe... Estou incomodada nessa parte. Vou tentar ficar assim. Na outra reunião, eu me lembro que eu apresentei a chegada do novo médico ortopedista na cidade, que foi admitido via concurso público. Esse médico chegou e graças a Deus, iniciou aí um procedimento cirúrgico novo no município. Então, hoje nós conseguimos realizar cirurgias ortopédicas no nosso centro de especialidade. Ele é especialista em mãos,
Então, ele está fazendo as cirurgias de dedo em gatilho, síndrome do carpo, cisto sinovial e liberação do tendão. Ele começou isso no mês de abril, estamos finalizando maio, ele já realizou 13 cirurgias. Por que não realizou mais? Porque nós não temos demanda. Tá? Então, foi um ganho para o município, um procedimento novo, cirúrgico, que está sendo realizado dentro da cidade. Começamos a fazer, porque reconhecemos que a nossa regulação de vagas é um gargalo, existia, como ainda existe, algumas demandas reprimidas, inclusive até de anos, e começamos a intensificar o trabalho dentro da regulação, e pelo menos uma vez por mês nós fazemos multirões dentro daquele setor. E nós conseguimos, através dessa força-tarefa, zerar a fila de algumas especialidades, tá? Então, com a chegada do ortopedista, zeramos a fila de ortopedia, então hoje nós não temos mais fila de espera para a especialidade de ortopedista. Cirurgia geral, cirurgia pediátrica, pequenas cirurgias, mastologia e ortopedista eu já citei. E também alguns exames, tá? Tínhamos fila de espera para exame de raio-x, hoje não existe mais. Teste ergométrico, ecodoppler e as tomografias. Então, através dessa força-tarefa, nós conseguimos aí zerar a fila de algumas especialidades que tinham, inclusive, anos de espera. Então, foi um ganho, né? Esse primeiro quadrimestre foi bem produtivo e a gente está conseguindo aí resgatar o tempo perdido, uns por conta da pandemia, sim, outros por falta de oferta da regulação. A questão do ultrassom, que foi citado pela manhã na reunião do Conselho, existia, sim, uma demanda reprimida. Devido à pandemia, os hospitais que cediam as vagas cessaram essas vagas, né? O hospital basicamente trabalhou para o Covid, mas nós também chegamos na gestão com 1 ano de demanda parada, porque o aparelho de raio-x estava quebrado, né? Então, estamos tentando aí resgatar. O absenteísmo é um grande problema em todas as especialidades da saúde. Estamos colocando algumas restrições. Então, por exemplo, o paciente que já faltou 2 vezes na especialidade, a gente não reagenda novamente. Estamos fazendo algumas restrições para que a gente consiga evoluir nessa fila. Tá bom? Também citei, na outra prestação de contas, a respeito do nosso programa de planejamento familiar. No primeiro quadrimestre foram feitas 34 cirurgias de laqueadura, 57 cirurgias de vasectomia e foram realizados 56 implantes de DIU na maternidade. Isso é totalmente novo. Então, a mulher ganha bebê e, no ato do parto, é oferecido o implante do DIU. Naquele mesmo momento, conseguem fazer esse procedimento. Então, isso é maravilhoso, extremamente novo, as mulheres têm aceitado e a gente consegue ver aí mais para frente, talvez com 1 ano, até um impacto na questão de planejamento familiar, de nascimentos, da família, né, constituída propriamente dita, sem as gravidez indesejadas. Aqui nós separamos alguns procedimentos da média e da alta complexidade. Então, por exemplo, atendimento médico em unidade de pronto atendimento. Aqui já somam os 2 pronto-socorros, tá? Pronto-socorro central e pronto-socorro Jacira. O quadrimestre fechou, o CIOPS fecha diferente, tá? Então, é de dezembro a março. Foram realizadas 100.094 consultas médicas. Aferição de pressão arterial dentro das unidades de urgência e emergência, 98.000 procedimentos. Acolhimento e classificação de risco, 91.614. O porquê que tem essa diferença, né? Porque se o paciente entra pelo pronto-socorro pela classificação de risco, como é que eu tenho 100.000 atendimentos e 91.000 classificações de risco? A classificação de risco é aquele paciente que entra pela recepção para fazer a ficha. Não é computado o paciente que vem pela porta de emergência, SAMU, resgate ou carros particulares. Administração de medicamentos na atenção especializada, que é o SEM, e os pronto-socorros, 72.000 medicações, 270. E aí, quando eu falo de uma medicação no pronto-socorro, foi o soro,
a medicação, o equipo, o dispositivo que punciona a veia, o algodão que fez a asepsia, o álcool que eu umedeci o algodão, o esparadrapo que eu precisei segurar, né, esse dispositivo para não perder a veia do paciente. Então, quando a gente fala de custo, né, quando a gente fala de atendimento, dentro desse atendimento existe aí uma rede de insumos, de materiais, de medicamentos que foram utilizados para realizar esse atendimento. Outro dado que a gente também, que é muito comum, que é a aferição de glicemia capilar dentro das unidades de urgência e emergência, foram realizados 4.566 exames. Aqui a gente tem outros procedimentos que nós fazemos dentro da urgência e emergência. Por exemplo, um eletro. É muito comum um paciente que procura o pronto-socorro, inclusive uma sequela pós-Covid, que é a ansiedade, que confunde bastante com o infarto agudo do miocárdio. Então, é muito comum os pacientes estarem realizando eletro dentro dos pronto-socorros. Esse eletro foram 8.429 exames de eletro que foram realizados dentro da nossa rede de urgência e emergência. É muita coisa mesmo. E outro dado que eu também achei interessante, nós temos 2 ambulâncias do SAMU que tripulam diariamente 24 horas, e no primeiro quadrimestre eles fizeram 1.673 atendimentos. Então, se a gente pensar que a gente tem 2 equipes tripulando em 2 ambulâncias e realizar essa quantidade de atendimento, é claro, gente, um atendimento realizado pelo SAMU, estamos falando de pacientes graves, estamos falando de tragédias, de inclusive óbitos, né? Então, foram realizados muitos atendimentos com a equipe do SAMU. Pode passar. Aqui, referente à atenção básica, né? Reconhecemos, sim, a falta de alguns profissionais, perdemos muitos profissionais, até durante a pandemia, com o fim do contrato dos mais médicos. Infelizmente, das 5 vagas que nós temos em aberto no município, até o momento, só uma foi reposta, que esse médico foi direcionado para a unidade do Valo Velho, que hoje é uma das unidades precárias referente a esse atendimento. E aqui nós temos a quantidade de atendimentos que cada unidade do município de Itapecerica da Serra realizou, por profissionais e embaixo por procedimentos. Então, por exemplo, a unidade do Valo Velho, que é a unidade que eu citei, realizou 869 consultas médicas, 405 consultas de enfermagem, 458 consultas de dentista, 12.464 procedimentos. É claro que nós temos as unidades maiores, atendem muito mais, realizam muito mais procedimento, e aquelas unidades menores, por exemplo, o Analândia, realizam um número de consultas menores e automaticamente realizam um número menor de procedimentos. Pode passar? E aqui nós anunciamos, inclusive o prefeito anunciou a campanha de rastreamento contra a tuberculose no mês de março, convidando toda a população a participar, que é extremamente importante. Então, até para dar o feedback dessa campanha, foram realizados 762, abaixa um pouquinho, por favor. Foram realizados 762 exames, ou seja, 762 pacientes do município de Itapecerica da Serra colheram esse exame, 759 amostras vieram negativa, porém encontramos mais 3 pacientes contaminados com tuberculose que estavam circulando aí em nosso meio. Esses pacientes, um deles é do bairro do Potoverá, um do bairro do Jacira e um do bairro do Jardim Motesano, tá? 2 já estão em tratamento, um infelizmente foi a óbito. Tem mais? Acho que da parte técnica, o que eu queria explanar para vocês são esses números. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Vereador, eu já vou abrir para o público, vou abrir para o vereador, Elon, já para vocês aí, tá bom? Vereador Daniel? Presidente, cumprimentar em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, Vanessa, Patrícia, em seu nome, cumprimento os demais funcionários da Autarquia de Saúde, cumprimentar os públicos presentes, Arlão Chaves. Eu tenho 2 dúvidas aqui na questão da planilha.
demonstrativo de... Eu anotei aqui. A primeira planilha, com relação às diárias de campanha. O que seria essas diárias de campanha? Seria publicidade? O que é? Dá para dar uma explicada? Porque eu vejo aqui que no mês de abril teve um valor bem elevado, né? Do que foi isso aí? Posso explicar? Quer falar, Cris? Pode falar das campanhas de vacinação. Tá. Já é previsto ao longo do ano, pelo calendário nacional de imunização, que iremos realizar, por exemplo, 6 campanhas ao longo do ano. O Estado já faz um repasse para que a gente pague os nossos funcionários. Por isso que tem mês que tem campanha e tem mês que não tem campanha. Tem mês que tem campanha e nós não abrimos todas as unidades, então o valor é menor. Tem mês que tem uma campanha, por exemplo, sábado tivemos campanha e abrimos todas as unidades. Então, nós limitamos o número de funcionários para que não seja chamado todos os funcionários, porque realmente não tem a necessidade para esse tipo de campanha de saúde da mulher. Então, o custo disso é melhor. Nós pagamos esses funcionários à parte da folha de pagamento, porque já é um recurso direcionado para isso. Tá. Isso, lembrando que temos campanhas que já fazem parte do calendário de imunização nacional e temos campanha que são campanhas que o município faz. Por exemplo, a de sábado foi uma campanha municipal. Não era o que estávamos prevendo para o mês de maio, né? Tínhamos outra expectativa, mas aí, infelizmente, por questão de cronograma, de obra, não conseguimos concluir nem inaugurar aquilo que estava previsto, então fizemos essa campanha que não estava programada. Então, a gente retira dinheiro desse recurso. Ou seja, o Ministério estipula 6 campanhas por ano. Se o município fizer 8, é o município que arca com esse custo maior. Você me dá uma parte? Pois Dá uma não. parte, vereador? Porque é a Pois mesma pergunta e eu queria só entender. Tá. Né? Que na sua pergunta você pergunta por que aqui diz que fevereiro foi 4.950, março 4.800 e que a campanha do Março Lilás ela é 18.150, acho que é por isso que a gente ficou meio assim. Essas vacinas foram pagas? Que vacinas? Não, o que não é vacina, é campanha. Campanha. O que muda o valor, vereadores, né? Sim. Dos dois, é a quantidade de funcionários que a gente convoca para trabalhar. Então, por exemplo, numa campanha de saúde da mulher, que foi a que aconteceu no sábado, eu preciso da enfermagem trabalhando, né? Porque são os profissionais técnicos que fazem a coleta do exame. Preciso, sim, de 2 pessoas na recepção para preencher a ficha, para levantar o prontuário. Então, a gente não chamou agente comunitário de saúde, então, boa parte da equipe não foi convocada para trabalhar nessa campanha. Então, o valor difere. Numa campanha de vacinação, por exemplo, da gripe, do Covid, que foi o que nós tivemos ao longo do ano passado, nós precisamos de toda a equipe, inclusive pedimos reforço, né? Alguns assessores foram nos ajudar, inclusive daqui da prefeitura. Então, dependendo da campanha e do tema, eu preciso de mais ou menos funcionários para estarem atuando. Tá, então esse valor é para pagar o pessoal. O RH do pessoal. O RH do pessoal, R$18.150 para pagar o pessoal que trabalhou durante o mês de março, isso? Na campanha do mês de março. Sábado, isso. Tá bom, Exato. então. Vamos fazer as contas. Obrigada. Tá, mais uma dúvida, material de consumo. Aqui eu vejo que janeiro, fevereiro foi um valor bem menor. Quando foi março e abril, passou de 1 milhão. O que significa isso, por gentileza? Bom, tá. Boa tarde a todos, cumprimento a todos, obrigada pela presença. Vou tomar a liberdade aqui, porque a questão dos insumos, a doutora Vanessa não faz esse acompanhamento, porque a parte dela é mais técnica. Por que nós tivemos um consumo menor em janeiro e fevereiro e tivemos um aumento gradativo? De acordo com a utilização e os procedimentos que são realizados, a gente faz a programação das compras.
Então, se vocês perceberem, em janeiro e fevereiro, nós tivemos um consumo menor, porque nós já tínhamos feito a programação no antigo trimestre. Então, a gente sempre, quando vai fazer a programação da compra dos insumos, tanto medicamentos como os demais insumos, a gente já faz uma programação para os meses subsequentes. Então, por isso que vocês vão até perceber no decorrer do ano todo alguns picos em meses específicos, que é justamente a gente faz uma compra, porque não sei se vocês sabem, o processo ele é um pouco moroso. Então, a gente já faz uma compra para abastecimento de 60 dias, 90 dias, de acordo com a necessidade de utilização, para que a gente não fique desabastecido. Então, por isso que tem essa diferença entre os meses. Isso vai acontecer no próximo quadrimestre também, de acordo com a sazonalidade, ou seja, se a gente entrar, por exemplo, no período do frio, que a gente já está entrando, a gente vai fazer mais compras, né, justamente para que a gente não comprometa o abastecimento. Então, nesse caso de março, 1.608.000 aqui, milhões, né? Aí já então é para 60 dias, no caso. Sim, eu não consigo não com dá exatidão, mais porque ou menos depende seria. do consumo, mas o que você pode perceber é, nos meses anteriores, a gente faz as compras programadas para os próximos 60, 90 ou 120 dias. Então, vão ter meses que vai ser menor, porque já foi contemplado nos meses anteriores, e vão ter picos nos próximos meses, porque a gente já fez a programação para os meses subsequentes, entendeu? Tá. Não vai existir uma certa equidade, vamos dizer assim, todos os meses, porque a gente já está fazendo a programação. O que acontecia antigamente, nas gestões anteriores? Eram feitas as compras e planejamento mês a mês. E aí corre-se o risco de faltar mercadoria no mercado. Se a gente tiver algum pico de atendimento, a gente corre o risco de não estar abastecido. Então, a gente decidiu agora fazer as programações para os meses para frente, para que a gente não corra esse risco. Então, vão acontecer, sim, alguns meses menores valores e outros meses valores maiores. Tá. E, por último, o equipamento aqui de material permanente. 49 mil. Grace, tem. São os pagamentos normais que vêm para a gente de acordo com a gente. É que não tá funcionando. Ó. Mesmo ligado ou não. Ó. Alô? Oi. Oi. Então, nesse caso, são as notas que já vêm para aqui. Quando já vem para mim, o equipamento já chegou no almoxarifado e já deu entrada. Então, eu não sei te dizer assim o valor, porque nessa etapa pagou-se o valor de 49.400 de equipamentos. Mas eu não sei te dizer porque comprou equipamento nessa data e pagou em tal data. Daria para saber, doutora, que equipamento foi? Não. Agora, de prontidão, não consigo te passar a informação, vereador, mas Tá. a gente pode levantar, sem problema nenhum. Tá É bom. que... Não, só para a gente poder Não, entender, claro, né? claro, Porque é uma dúvida. claro. E com relação, Vanessa, você falou das filas, no caso de raio-x, que foi zerado e tal. A tomografia vem do CROSS, né? Porque o município não atende. Vocês encaminham para o hospital regional mais próximo que atende, né? Tá, eu tenho casos, relato, que eu acho que é com todos os vereadores aqui, que o município procura reclamando que está praticamente há anos aí esperando por uma tomografia. Nesse caso, então, você recomenda o quê? Que eles procurem a UBS, porque no caso você falou que está zerado, né? E não é o que chega para a gente, tá? Eu não estou nem discordando de você, mas não é o que chega para a gente. A queixa é grande, né? Para a gente poder até entender melhor, poder orientar o paciente, ou procurar a autarquia, ou procurar a UBS, né, para a gente poder estar sanando esse problema. Eu acredito sim mesmo, porque fiquei uma semana recentemente trabalhando em uma unidade, na unidade do Valo Velho, e além do atendimento, eu também pude participar da salinha do CROSS. Como é difícil a gente localizar pacientes, telefones, endereços, pedir ajuda de universitários do bairro para ajudar a gente a localizar esses pacientes, porque senão eles iam perder a consulta, né? Então, a gente tem essa questão de pessoas que estão, sim, aguardando e essa guia já está arquivada dentro do prontuário dele da unidade, porque ele não foi localizado.
Se vocês conhecem algum paciente que está nessa situação, peçam por gentileza para ir procurar a Adriana na autarquia, porque nós temos todo o histórico de agendamento, o CROSS fica registrado tudo, quando essa pessoa foi agendada, qual era o dia, qual era o horário e o motivo da falta. Tá? Então, a gente tem esse controle. Não existe fila para tomografia. Vanessa, obrigado. Obrigado, doutora Patrícia. Donário. Presidente, da minha parte é só. Obrigado, vereador. De acordo com o pedido do vereador Giba e do vereador Tonho, eu vou abrir para o público, depois eu abro para os vereadores. Eu gostaria de pedir a Silvana, pudesse nos auxiliar aqui com o microfone. Silvana, por gentileza. Obrigado, minha querida. Quem vai... Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta do público? Erlon? Vai poder fazer várias perguntas depois da minha, depois eu posso fazer uma segunda, num outro momento, depois ou não, eu tenho que falar tudo de uma vez. Elon, para quem não pode tomar tempo, eu gostaria que você tirasse todas as suas dúvidas aí, que depois eu vou abrir para os vereadores. Na verdade, assim... Mas se tiver, a gente abre a sessão, só não posso abrir muito, tá bom? Por causa do tempo. Cara, então, eu acho que eu vou ter que suspender as perguntas e falar um resumo geral. Eu sou vice-presidente da comissão aí, sou vice-presidente do Conselho e participo da Comissão de Finanças. E foi o único voto contrário, tá? E pela manhã fiz uma exposição, inclusive tem um relatório que eu apresentei, estou com o pendrive aqui, até pedi para o presidente, mas infelizmente eu não posso apresentar, tudo bem. Embora eu acredite que a gente defenda a transparência, o maior número de informação é importante para a gente chegar no denominador comum. Inclusive na Inglaterra, os parlamentares de oposição, eles ganham mais. É interessante isso, né? Justamente para que eles se empenhem e tal, para que não fique tudo unânime, etc. Mas nós estamos no Brasil. E pela manhã, eu falei o seguinte, olha, foi dado para nós, tá? Essas planilhas aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui, essa planilha. Vereador Tonho Paraíba, essa planilha, o senhor viu ali? Senhor Giba, só para tirar, o senhor viu essa planilha? Isso aí é no mês de janeiro, tá? Mas as outras tem fevereiro, é o mesmo naipe. Tá. Obrigado. Pode tirar aí. As outras de janeiro, fevereiro, elas são semelhantes a isso. Vereador Tonho Paraíba, me ajude, porque eu e o senhor somos leigos nesse assunto, porque a parte técnica não dá para discutir com eles. Aquilo que eu falei, não dá para discutir com o Godoy, não dá, pessoal, desculpa. Mas vamos dizer o seguinte, o senhor foi na Paraíba, pegou lá algumas vassouras e trouxe para São Paulo. O senhor vai fazer um registro aqui, entrada e saída, é isso? Depois eu vou fazer um balanço, tem um lucro. Suponhamos que no meio do caminho acabou as vassouras aqui, o senhor no meio do caminho teve que buscar mais vassoura. Só que o senhor aqui o senhor não vai poder prestar contas agora. O senhor vai colocar como? A pagar ao seu fornecedor? O senhor pegou as vassouras no meio do caminho, porque o senhor já vendeu tudo aqui, pegou no meio do caminho, mas não vai dar para pagar no final desse mês aqui. O senhor coloca a pagar ou o fornecedor fala não tem acordo? Colocar a pagar? O senhor em algum momento viu alguma coisa sobre apagar? Apagar. Não. O senhor viu alguma coisa referente a saldo? Porque assim, o senhor é um comprador, sabe disso. Né? Tem que ter saldo nas suas compras. Se é negativo ou se é positivo. Deve precisar fazer um balanço. Isso não teve. Então, assim, essa planilha, e eu vou questionar ela no tribunal, que não bate com aqueles que colocaram aí. É aquilo que eu falei pela manhã. Eu usei a palavra magia, mas eu vou usar, porque eles ficaram magoados com essa palavra, um espetáculo de ilusões. Está muito bonito, muito perfeito e tal, mas não bate com esse documento. Esse documento tem que estar bem explicativo. Inclusive, o seu assessor estava... Aqui, por exemplo, Fábio, e acredito que ali também, por exemplo, a lei está garantindo, a 549, resolução 549, se não me engano, a gente verifica isso aqui, e você tem que ser bem detalhado. Por exemplo, verbas do governo federal, verbas do município, verbas do estado e emendas. Aí eu perguntei, aquela ideia de
de apagar e etc., né? Tem uma emenda lá atrás do tal da mamografia. Não chegou ainda, mas o dinheiro já está disponível, vereador. Esse dinheiro, por exemplo, foi 200 mil lá atrás. O senhor acha que teve juros até agora ou não? Então, suponhamos que estivesse ali 200 mil. Né? Teria que ter os juros e não está. A sua emenda não está ali. Então, o que eu falei? Está inconcluso isso aqui. Está incompleto. Se eles levarem para o tribunal isso daí, eu vou questionar. Por quê? Porque não está de acordo com a lei. Vou dar só mais um exemplo para não se estender. O meu relatório é maior que isso. Por exemplo, aqui, vereador, está média e alta complexidade. Tá certo? A letrinha pequenininha. É um outro questionamento também que eu faço. Né? Não tem, a letrinha meio miudinha, não foi fácil. Então, tem aqui 1.304,035 para média e alta complexidade, certo? Certo? Tá. Hemodiálise, pode entrar onde aqui? Verba para hemodiálise? Nós temos uma clínica aqui que atende o nosso povo, né? Onde que está a hemodiálise aqui? É claro que eles vão vir com um espetáculo, né, ilusionista, mas tem que estar aqui. E é o que eu falei pela manhã. O mundo de Alice, que é o mundo deles, que eles vivem, o País da Maravilha, é lindo. Mas o mundo da Rose, a Rose é aquela vereadora que vem aqui e fica colocando um monte de vídeo com um monte de gente amontoada. Esse mundo de Rose é o que nós queremos analisar, porque, de acordo com a explanação, está ótimo, maravilhoso. E existe uma meia informação. Falar que nós estamos atendendo 30 pessoas lá de Cotias ou mais, mas alguém foi lá perguntar quantas pessoas de Cotia estão sendo atendidas? Eu já fui, Erlon Chaves, meu coração foi atingido 60%. Eu nem faço tratamento aqui, porque eles não têm hot, eles não têm mapa, eles vão colocar a culpa no cross, etc. Mas não quero discutir isso. 60% está meu coração atendido. Eu já fui atendido na UPA, lá do Imbu. Agora, uma prestação de contas clara, nós temos que pegar as informações também para a gente medir o equilíbrio aí. Quem foi atendido aqui e quem foi lá. Então, só a questão da hemodiálise. Nós estamos aí há 4 meses sem pagar a hemodiálise. Aí você fala, mas onde você está? Não está aqui. Só está dizendo que mandou para a complexidade os 1 milhão e pouco no janeiro. Depois tem janeiro. É uma verba que vem mensal. Por que não está aqui os pagamentos de todos os meses até abril? Isso que eu quero saber. O ano passado, aí eles vão falar, não se deve discutir o ano passado. Mas vocês pagaram em dezembro. Vocês ficaram os outros 3 meses sem pagar e pagaram, inclusive sofreram uma ação indenizatória. Hoje, pela manhã, falou que vai estar disponível já, não é isso, doutor? Vai estar disponível. Mas ficaram 3 meses. Nós estamos falando aqui de hemodiálise. Nós estamos falando aqui de um dinheiro que não é nosso, que vem do governo federal, que tem que passar pela nossa conta e ir direto para lá. Nós não temos que segurar. Porque se não está aqui, onde está o dinheiro? Ele tem que estar em algum lugar. Então, essa planilha, ela está inconclusa. A verba do vereador, onde está aqui? Eu quero que o senhor me localize uma semana aí para o senhor estudar. Onde está a sua verba aqui? Não só dele, de todos os demais. Tá? Então, ela está inconclusa. Não é assim que se apresenta uma planilha. Nós estamos falando de milhões. Eu não vou me estender, vereador. Eu gostaria de falar bem, sabe, mostrando bonitinho, igual eles fizeram. Se fosse na Inglaterra, eu teria o tempo dobrado, mas eu não estou. Então, é isso. Essa planilha eu recusei. De manhã teve 5 votos contra. Perguntei para os presentes, conselheiros. Você leu? Não li hoje porque... Você tem saldo aí? Não. Tem a pagar? Você sabe onde está a pagar? Não. Todos os conselheiros não sabiam nada. Tinha um senhor lá, que é da igreja, que ele tem problema na vista. O senhor conseguiu ler? Não consegui ler. Ele tem problema na vista. Seríssimo. Então, deram isso aqui. Então, todos os conselheiros que votaram até a favor disso, votaram na entrada e saída. O que nós temos que ter aqui, para nós conselheiros avaliar, quantos atendimentos teve? Isso tem que estar aqui. Isso a lei diz, então não está de acordo com a lei. É o primeiro passo. E os senhores são vereadores e sabem muito bem. Nós estamos discutindo aqui a lei. A lei diz isso. E eles demonstraram aí, só que o documento oficial é esse.
Se fosse aquele bonitinho colorido, eles também teriam que ter passado para nós. Afinal de contas, somos o conselho. Tá? Então, está inconcluso. Obrigado. Passo a palavra agora para a Gleice, para que possa responder a pergunta aí do... Eu queria só responder. Elon. Em relação às receitas das emendas, elas não aparecem aqui porque nós recebemos no exercício anterior. E a nossa prestação de contas é do primeiro quadrimestre de 2022. Então, está na prestação de contas passada. Então, é a cada quadrimestre. As receitas desse quadrimestre vão estar apresentadas aqui. O recurso da mamografia, do raio-x, nós recebemos no ano passado e prestamos contas do ano passado. Isso. E o dinheiro está em conta corrente aplicado. Do deputado Cezinha, de 250 mil, a emenda do deputado Paulo Freire, que também foi 246 mil. Não chegou nenhum. Não é no primeiro? A única... Não está em conta? Deixa eu só esclarecer um ponto, até complementando o que a Grace colocou, em relação às emendas, né? Especificamente, como o Erlon colocou, a mamografia e o raio-x digital foram adquiridas no período de julho de 2021. Então, foram apresentados na prestação de contas de setembro, não é isso, Grace? O recurso financeiro, o recurso... Está em processo. Isso que eu ia falar. Nós temos como comprovar. Então, dando continuidade, só para a gente não perder aqui a linha. As emendas referentes a este período. Essas que a vereadora acabou de colocar, elas não estão disponíveis em conta. O que isso significa? Quando vem... Isso. Só para quem possa entender aquilo, eu peço colaboração aqui. Obrigada. Acontece uma questão que, quando o deputado ou o vereador informa a nós que foi disponibilizada uma emenda, normalmente vem um e-mail, né, da Câmara dos deputados ou dos vereadores, informando que aquela emenda foi disponibilizada. Para nós, contabilmente, como o Erlon colocou, a questão de juros, enfim, é só quando ela já está em nossa conta corrente. Então, provavelmente não, eu posso afirmar que nesse primeiro quadrimestre nós não recebemos nenhuma efetivação, ou seja, a emenda que foi destinada, que passou no sistema sem papel ou no FNS, tudo que eu estou falando eu consigo comprovar, está em sistema, não está efetivamente em conta corrente da autarquia de saúde. Por isso, ela não foi apresentada nos relatórios contábeis. A partir do momento que as emendas estiverem disponíveis em conta, todo o valor que nós recebemos, seja federal ou da prefeitura, Grace, ou estadual, elas automaticamente vão para uma conta aplicação que nós chamamos, que é onde ela apresentou aqui no sintético aquele quadro de 12 mil, 14 mil, enfim, que são as correções que são feitas dos valores que são aplicados. Isso. Foi clara. A única... Ela vai explicar de novo, Erlon, como que funciona o trâmite das emendas. Aí eu gostaria a compreensão de todos, para que todos possam entender, por favor. Então, as emendas, igual dessas duas, da mamografia e do raio-x, elas foram creditadas em conta no exercício anterior e foram prestadas contas como receitas recebidas. Nós ainda não pagamos porque está em processo licitatório. Então, a partir do momento que fechar o processo, vai ter a licitação, o ganhador, tudo direitinho, aí sim, adquirir o equipamento, aí vai vir o equipamento com a nota, o almoxarifado vai dar entrada, aí vai vir a nota para o meu departamento, para que eu possa efetuar o pagamento. Aí, a partir daí, vai estar demonstrado na prestação de contas. A questão também de outras emendas que a senhora falou, até o primeiro quadrimestre não chegou. No mês de maio, chegou uma emenda para nós, que foi a da castração, de R$207 mil, que vai estar demonstrada só quando eu fizer a prestação do segundo quadrimestre. Aí, uma pergunta. Em cima da sua fala, eu gostaria de saber o seguinte: quando a gente procurar nas planilhas, vem como emenda ou vem como receitas recebidas?
porque aí a gente não Vem acha como as emendas. receitas recebidas, nesse que eu faço o sintético, mas em seguida vem o analítico. Igual, por exemplo, o analítico de janeiro, vem, ó, atenção básica, valor de 495 mil. Média e alta complexidade, 1.304.000. Ela vai vir, ó, programa Qualis Mais. Eu especifico todas as emendas nome a nome. Mas, então, Por você- exemplo, no passado, quando nós recebemos o recurso da mamografia, estava especificado mamografia. Do raio-x, estava especificado raio-x. Eu que faço a essas emendas. descrição. E quando é Isso. dinheiro, que nem o PAB, né, que entra. Vem PAB, aí ele arrecadou, vai aparecer só o valor. Isso. As, Que é destinado ao programa da atenção básica, isso mesmo. Ah, tá. Mas assim, aí um pedido, ao que a gente pensa e todo mundo pensa em ter em mãos as emendas. Por exemplo, chegou a emenda de 500 mil que foi usada para medicamentos, insumos, né? Foi para insumos, 500 mil, 200 mil, aparelho, mamógrafo. Então, a gente quer ver uma coisa assim, porque... no caso, não tem ainda, porque não houve a despesa, Mas só na hora houve que a tiver, receita. Na hora que as emendas começarem a chegar, vai aparecer Na como hora que emenda. nós começarmos a pagar, porque a emenda já chegou, o dinheiro está aplicado em conta específica, igual, por exemplo, essa da castração. Chegou os 207 mil, está aplicado. Aí vai ter todo o processo licitatório. A hora que a gente começar a pagar, que é a outra parte, vai estar aqui no demonstrativo das despesas. Tá. E Então, ali, são demonstrativos Aí separados. eu tenho a de 500 mil do Cezinha do Madureira do ano passado também. Então, se eu procurar na receita do ano passado, eu encontro essa emenda lá. Vai encontrar, porque vai estar escrito Eu vou específico. encontrar como receitas recebidas. Isso num relatório daquele. É isso que eu estou dizendo. Não, então, Como é que eu sei que a minha emenda está ali? É que são dois Entendeu? momentos, né, A gente vereadora, tem que como você descrever, colocou. Entendeu? É o que a gente está dizendo é o seguinte: Conselho de Saúde. Eu vou ser sincero. Eu sempre participei do conselho, está aqui, muita gente sabe, Conselho de Saúde na minha unidade. Porque a vez que eu vim participar do conselhão, eu quebrei minha cara. Nem falar eu não pude. Então, eu quero aqui dizer que vou acompanhar o conselho e queria, assim, detalhado, porque quem está no conselho da sociedade civil, não vou dizer ignorante, mas não sabemos do que se trata. E se vier especificado, fica mais fácil de entendermos para analisar, porque precisamos analisar, certo? Não, é muito pertinente, inclusive quando eu falei no conselho hoje que são os responsáveis pela aprovação da prestação de contas, que a gente está aqui para construir juntos. Então, foram feitos alguns apontamentos, algumas críticas construtivas, justamente para a gente mudar essa versão, para que as pessoas que são leigas, que não convivem nessas questões contábeis e nem do nosso dia a dia da saúde, possam ter essa leitura mais simples e objetiva. E isso a gente vai trabalhar, sim, para a próxima prestação de contas do segundo quadrimestre, para a gente ficar tranquilo. Eu quero esclarecer também a questão da Davita, da nefrologia, que não foi um problema assim, causado por nós. No momento da licitação, a empresa não apresentou os documentos pertinentes para abrir a licitação. Precisava dos documentos específicos, que eu não sou da área de suprimentos, eu não sei qual é, mas eu faço parte, então eu entendo. Então, a empresa não tinha as documentações específicas, porém, ela é a única no município. Então, o que aconteceu? Eles continuaram atendendo os nossos munícipes, não houve desamparo nenhum. E, dentro desse período, foi criado um processo indenizatório, que foi até feito um processo administrativo, né, sobre isso, né, porque quando tem um processo indenizatório tem que ter o processo administrativo para ver o motivo, né? E nós vamos pagar agora, no mês de maio, né? Já foi deferido pelo jurídico, já foi tudo certinho. E agora, no mês entre janeiro e abril, vão ter mais 4 meses de indenizatório. E agora, no mês de maio, a Davita conseguiu regularizar as documentações e o contrato foi renovado. Eu só não sei dizer o período, mas em momento nenhum os munícipes ficaram desassistidos do atendimento. E o dinheiro encontra-se em conta corrente, aplicado, e tanto que nós vamos efetuar o pagamento, tenho prazo até amanhã para efetuar o pagamento para a Davita.
é o recurso federal que você acabou de dizer que chegou E não e foi não sabia utilizado. onde estava. Esse recurso ficou aplicado e é feito a somatória de todos os meses e nós vamos pagar com dinheiro do governo federal. Exatamente. A Davita teve que entrar para poder receber. Normal, mas é um dinheiro que vem mensal e ele ficou... Não é nosso, ele só repassa. A minha obrigação é só fazer o repasse. Existe um processo licitatório para que ela possa fazer a participação e fazer a prestação de serviço. Uma coisa importante, como o Erlon colocou, o valor ele está em conta, é um valor que é um recurso exclusivamente federal. Nós recebemos este valor e somos responsáveis pelo quê? De fazer o processo licitatório, a sua contratação e o seu pagamento. Reforçando, não houve o pagamento nesses primeiros 4 meses devido a um problema da empresa. Houve uma fusão e uma questão legal entre as empresas, onde nos impossibilitou de realizar o pagamento, porque nós só podemos realizar o pagamento quando a empresa está devidamente de acordo com a documentação em ordem, porque, como a gente próprio diz, a gente presta serviço e o dinheiro é público. E vale salientar que, neste período, não foi interrompido nenhum atendimento a nenhum munícipe, até porque, óbvio que pessoas que conhecem mais ou conhecem menos, uma pessoa que depende de hemodiálise, se ela ficar um dia sem realizar o tratamento, ela vem a óbito. Ela não consegue ficar nenhum dia sem a realização desse tipo de serviço. Então, não houve prejuízo nenhum ao sistema público e principalmente à população. Também uma vez, é porque teve um outro problema agora que vocês vão pagar em abril. Vai ter um novo indenização. 1 milhão de indenização, 1 milhão e 160 mil. E agora vai ter uma de 8 mil. É o que eu acabei de dizer. É problema com a documentação da empresa. Nós, quanto administradores, né? É problema com documentação da empresa. Por isso que até no processo indenizatório, a própria empresa reconheceu que teve problema com a documentação. No próprio processo indenizatório, a empresa reconheceu que teve problema com a documentação. E é um processo que está lá disponível para quem queira analisar e queira ver. Então, só para definir aqui, presidente, então a questão desse procedimento indenizatório foi uma coisa construída e acordada para que ela pudesse, mesmo com problema na documentação, receber o recurso que é de repasse do governo federal. Ela corrigiu, agora corrige-se o procedimento de licitação para ela estar recebendo todo mês o recurso. Agora, a partir de maio, já foi feita a nova licitação, a partir de maio já foi fechado um novo contrato com eles e eles vão começar a receber normalmente, mensalmente. Mas é assim que funciona o trâmite. O procedimento é esse. Passar a palavra agora para a Juliana, que quer fazer uma pergunta. Maurício, poder auxiliar, por favor? Está pegando, mas acho que... Bom, boa tarde a todos. Com relação a isso que vocês estão comentando, que é sobre a empresa de Nefro, é uma questão bem comum, já há alguns anos, a questão de Nefro, que o Tribunal de Contas, eles sempre pegam pesado com a relação da contratação dessa empresa, né? Não é uma coisa nova, e eu acho até interessante que realmente não tenha sido pago, porque eu acho que a gente não pode pagar algo que não esteja correto. Você concorda que, se a empresa não está correta, a gente não tem que pagar, mesmo que ela esteja prestando um serviço, que ela também, quando foi contratada, ela sabia do risco de não receber se não estivesse com a documentação correta. Então, quando o Erlon levantou isso na nossa reunião do conselho, me até chamou a atenção e eu fui pesquisar sobre, né? Realmente você tinha razão em relação ao pagamento, que eu não sabia do pagamento do ano passado, porque eu não acompanhei, mas deste ano, a partir do momento em que eu me propus a participar do conselho, eu fiquei mais atenta ao que estava acontecendo com o município. E aí lá eu vi, como uma informação que eu falei até no conselhão, é uma informação disponível para qualquer pessoa, mesmo que ela não seja do conselho, ela está disponível, é uma informação pública. O recurso ele veio, porque ele questionou onde está o recurso. E aí eu
Eu até comentei na nossa reunião o contrato. Isso, ele cobrou o contrato e a nota fiscal. Você fala ou eu falo, Erlon? Pode ser agora? Não, mas obrigada por lembrar. Eu até vou comentar sobre isso. Foi questionado se estava vindo o recurso, onde estava o recurso. E aí eu falei, olha, o recurso eu sei que ele vem pelo MAC. E aí, mas quantos por cento que está... Ele questionou quantos por cento que era dentro de 1 milhão que estava vindo mensalmente. E aí eu fui atrás da informação, porque realmente eu não sabia responder. E aí, se você olhar no Fundo Nacional, lá veio os 500 e pouquinho, quebrado, que é para o Nefro. E aí eu fui comparar com se foi feito o pagamento ou não da nota fiscal, porque quando eu assinei, eu era a favor da prestação de contas, era mediante as informações que eu tinha públicas e a qual eu fui me informar se realmente estava batendo ou não. E o meu voto foi a favor porque elas bateram. E lá constava que não tinha sido pago. E realmente eu falei hoje, que o Erlon comentou que realmente esse ano não foi pago, e aí foi levantada essa questão, e até uma questão que o próprio Tribunal de Contas está ciente desse processo, né? Ou fale, me engano. Não, ele já questionou, já está ciente, nós encaminhamos cópias para eles, porque eles pediram para nós, foi tudo encaminhado. Certo. E tudo que a gente faz é encaminhado porque tudo entra no Aldesp, é uma ligação direta com o tribunal. Exatamente, isso que eu ia falar, eu acompanho bastante o Tribunal de Contas, e outra questão também é a questão do contrato que ele falou. Uma das coisas que a gente solicitou para que possa fazer a próxima prestação de contas é justamente isso, que a gente tenha acesso aos contratos, que a gente possa ter um tempo mais hábil para análise, a gente solicitou as notas para avaliar, e todas as questões que foram levantadas pelo Erlon, elas são cabíveis, claro, mas foram solicitações que a gente, em conjunto, se posicionou como conselho para uma próxima análise. Tá? Eu acho que é só isso, por enquanto. Obrigada. Já para você, Maurício, o José Nilton, pois não, com a palavra, José Nilton. Está desligado, José Nilton. Está desligado. Qualquer coisa, eu uso sem fio. Não vai entrando o ar, não. Boa tarde, pessoal. Só um pequeno esclarecimento aqui, com relação ao que o professor já colocou, que a colega Juliana já colocou, e os colegas aqui também já fizeram, sobre o problema da apresentação das planilhas. Houve questionamento na última vez das planilhas, nós fizemos de uma forma simples, onde, inclusive, hoje disponibilizamos para o professor a mesma apresentação que ele recebeu via e-mail, para que ele possa consultar temporariamente, né? Por outro lado, essa planilha, quando mostramos esse colorido bonitinho, aqui, ela é o resumo, tá? De todos os meses, começando por abril, individualmente, as receitas e as despesas, todos numa sequência, para que todos pudessem acompanhar ou mesmo fazer a alteração do percentual do tamanho que quisesse aqui, por isso que a gente disponibilizou dessa forma. Tá? Essa estrutura do plano de contas já é do sistema contábil, que diretamente da CONAN, porém, de acordo, as contas são de acordo, não criamos nada, elas são de acordo com o Tribunal de Contas, a qual também, recentemente, até fomos auditados. Então, eu gostaria de esclarecer esse detalhe, porque os senhores estão com essas planilhas mês a mês, porém, esta colorida que foi apresentada aqui, ela é o resumo mensal global dos 4 meses. Porém, mensalmente, se os senhores forem lá, em cada valor aqui, elencado nessa planilha do mês, o senhor vai ver que lá existe a receita
do mês de janeiro. Aí tem lá 2.112.000 no resumo. E aqui elas estão destrinchadas como entrou essas receitas. Analítico de cada um, assim como as despesas elencadas também nesse quadro aqui, estão nessa sequência mensal, como já disse, de 1 a 13 páginas e de 1 a 14 páginas. Todas elas vão se compondo nessa planilha geral para apresentação. Por quê? Entendíamos nós que os senhores já iam ler este resumo e buscar onde estavam esses valores. É uma sequência. Onde está essa planilha. Essa planilha aqui, ela está junto com o que foi disponibilizado. Não, se foi, não foi nosso, tá? Se for necessário, eu abro o e-mail aqui, mas não é o caso. Não, isso já foi. Isso aqui já foi. Está no portal de transparência. Não, filho, aí está. Está um banco de dados mensalmente e a planilha que foram mandada para vocês são exatamente essas aqui, ó. Elas estão aqui, ó. Mês, abril, fevereiro, janeiro, março. Por quê? Porque o sistema de planilhas, ela entende a sequência que você vai gerando. Porém, lá dentro tem uma que chama apresentação, que vem esse formato resumido que foi lido aqui. Não, isso aí você está falando num outro patamar, já não é o que está na planilha aqui. Entendeu? Eu só abri aqui o pedido autorizado pelo nosso presidente para fazer esse esclarecimento. Tá bem, gente? Obrigado pela atenção. Eu vou agora passar para o Maurício, tem uma pergunta, e em seguida eu vou passar para os vereadores fazer as perguntas. Boa tarde, senhor presidente. No seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores. Boa tarde, doutora Patrícia, secretária da Saúde. Eu tenho algumas dúvidas, vou tentar ser o mais rápido possível. Patrícia, desde quando nós começamos nesse mandato, na questão da prestação de conta, foram feitos vários apontamentos aqui e a gente conseguiu construir vários caminhos para ficar a prestação de conta mais transparente, e assim foi construído em conjunto, né? A secretaria sempre acatou, muitas das vezes, indicação dos vereadores, indicação da população. Eu lembro que o vereador Cícero Mello fez uma observação no ano passado, presidente, e a senhora, na prestação seguinte, trouxe, né, até o resultado muito positivo. A questão que o professor Elon Chaves coloca, eu até tenho que concordar com ele. Na seguinte situação, na nossa conta bancária pessoal, estou falando nossa conta bancária pessoal, todos os depósitos que entram, ou ele sai ou ele continua na conta. Então, se eu for ter um extrato esse mês, tem lá R$2.000. Se eu depositar mais 100, ele tem que ter 2.100 mais os juros, né? As questões das emendas, eu achava muito positivo se na próxima prestação de conta tivesse as emendas, presidente, na prestação de conta. Aí a Grace pode até me falar o seguinte: não, mas eu só posso prestar conta depois que eu pago. Entendi perfeitamente. Perfeito. Porém, entrou uma emenda de 200 mil, irmã Rose, e está dentro da secretaria, ela aparece lá, que ela está dentro da secretaria positivo, e no momento que ela sair para pagamento, aí ela sai como negativo, né, tendo a saída para qual empresa que foi pago. Eu acho que isso deixa a prestação de conta positiva, até no sentido da gente saber quanto que a secretaria recebeu, quanto que a secretaria tem positivo e quanto a secretaria tem negativo. Eu tenho aqui um demonstrativo que ele fala o seguinte: arrecadação do primeiro semestre. Aí fala dos códigos, né? O código 01, senhores, é o Tesouro. Concordam? O código que termina com 00, ele é uma aplicação geral. Perfeito? O código, vereadores, que termina com 98, eles são as emendas parlamentares. E nessa emenda, nesse relatório, não existe
nenhum recurso das emendas parlamentares. Então, aqui seria interessante, se houvesse uma possibilidade, de aí a gente até sanava a dúvida do professor Elon Chaves, no sentido de falar, olha, a secretaria hoje tem 1 milhão de reais, sendo que esse 1 milhão ele é referente 200 mil do deputado A, 200 do deputado B, esse aqui está sendo em processo gestatório, esse aqui ainda nós não começamos, isso ficaria mais claro. Inclusive, eu não consigo enxergar aqui, por exemplo, as emendas impositivas dos vereadores. Aí uma pergunta, não quero deixar dúvidas, mas apenas uma pergunta. Já começou a se pagar as emendas impositivas dos vereadores, sim ou não? É a primeira pergunta, depois eu faço a próxima. Bom, deixa eu complementar aqui, Maurício. Obrigada por ter lembrado que é justamente esse trabalho que a gente tem que fazer e construir em conjunto, né? Trazer as boas práticas, críticas construtivas para a gente ir melhorando cada vez mais. E é verdade, o Cícero fez um apontamento e na nossa prestação a gente melhorou. E eu acho que isso vai acontecer no decorrer de todo o nosso processo aí, enquanto a gente estiver frente à saúde. Em relação à leitura, o que dá muita confusão, pessoal? Quando a gente fala uma prestação de contas contábeis, eu preciso analisar ao mesmo período o valor de receita versus o despesa, para poder dar um denominador comum, e aí a gente fazer a nossa certa ilusão, aí, ou magia, como o Erlon colocou. A gente precisa fazer tudo que entrou naquele período, demonstrar tudo que saiu ou ainda o que ficou aplicado. Essa é uma frente. Que por isso foi o questionamento da vereadora quando ela colocou, mas a emenda ela veio, mas a emenda, para ela aparecer na prestação de contas como receita e despesa, ela tem que ser recebida e utilizada no mesmo período. Vou dar um exemplo. Recebemos a emenda no mês de janeiro e fizemos o pagamento efetivamente da prestação de serviços daquela contratação para aquela emenda no mês de abril. Aí sim, quando fizermos a prestação, ela entrou no quadrimestre e foi utilizada no quadrimestre, porque eu estou usando o quê? A racionalidade contábil, certo? Agora, em relação ao controle das emendas, eu acho que vocês já tiveram oportunidades em muitas reuniões que nós já fizemos lá na autarquia, eu tenho esse controle, eu faço esse controle semanalmente. Não tem problema nenhum a gente trazer na apresentação, eu demonstrar os números das emendas, quais foram os deputados, quais são os valores, para que serve, em que status está. Isso eu tenho e qualquer vereador também pode ter esse acesso, mas sim, vou deixar aqui, a gente faz um controle apartado, porque não envolve prestação de contas de entrada e saída, e sim a gestão administrativa que a gente faz. Se for no mesmo período, vai estar no relatório contábil. Se não for no mesmo período, a gente apresenta um relatório à parte, para que vocês tenham visibilidade do que a gente recebeu, para que a gente gastou e quando que o recurso foi aplicado. Perfeito. Eu acho que isso sana até algumas dúvidas, né? Nós temos aqui um outro relatório, isso é uma dúvida que me gerou aqui. Tem no Elementos, de serviço de publicação legal. Tem um jornal Gazeta, um certo recurso que foi pago por jornal Gazeta. Essa publicidade, ela se dá aqui? Existem várias publicações que nós fazemos. Nós temos publicações obrigatórias, né, no Diário Oficial, que são todas as ações que são realizadas conosco. E nós temos obrigatoriedades da questão de concurso público, não sei se cabe a essa. Como um concurso público foi realizado em 2020, foi nos liberado agora nesse primeiro quadrimestre, e para isso é por lei que nós façamos a publicação em alguns meios de comunicação. No caso, nós já fizemos, se não me falha a memória, acho que 3 ou 4 publicações, e aí refere-se à questão do concurso público. Só para entender, então isso está previsto em lei, certo? Não tem, exato. Além de publicar no Diário Oficial do município, você tem que publicar em outros meios de comunicação para dar um acesso melhor à população. Perfeito. E os concursados. Respondido da minha parte. Tem um relatório aqui, que ele é 1/3 de 2022, ele tem vários nomes com os mesmos valores, demais auxílios financeiros às pessoas físicas. Esse relatório, somente empenhado a terceiro setor. Esse relatório, ele se dá aqui. É o programa Mais Médicos. Ah, tá bom. Tá bom. É o pagamento. Perfeito. Que é feito o recurso federal, tá? Do programa, que não é nem mais agora o programa Mais Médicos, né? Programa Mais Brasil, se não me falha a memória.
e é onde é feito os repasses federais que nós só encaminhamos para os médicos que prestam serviço aqui para o município. Então, essa lista são os médicos que nós temos na cidade do Programa Mais Médico. Exato, que Muito estão bom. alocados nas UBSs e USFs. Perfeito. Isso. Exatamente, vale lembrar, é verdade. É que eu vi que o valor está Obrigada. muito baixo, R$ 2.200, né? Só É uma ajuda de custo, na verdade. A gente acaba usando a nomenclatura de ajuda de custo. Para me finalizar, eu vou fazer mais Queria uma só observação. te responder, Maurício, Claro. a questão que você me perguntou das emendas impositivas. Como é a prefeitura que nos transfere, ela está entrando aqui nessa parte aqui, ó, transferências financeiras da prefeitura. Ah, tá. Se vocês quiserem, da próxima vez, eu coloco à parte o valor que foi transferido Isso, mensal. porque isso nós questionamos, doutora Patrícia, na última audiência pública aqui da prefeitura, presidente, que às vezes a prefeitura ela manda alguns relatórios que é muito fechado, né, vereador Daniel? A gente não consegue, outros, né? Essa planilha, eu confesso que ela está muito bem detalhada, vereador. Está muito bem detalhada, claro, tem a dificuldade aqui do tamanho da letra, realmente tem, mas ela está muito bem detalhada. Porém, a prefeitura, ela manda essas transferências, a gente não consegue identificar, e aí fica essas dúvidas, né? Ah, mas cadê o dinheiro? Está onde? Aí você vai ver, está lá no meio de outros, né? Eu tenho até aqui os valores. O seu Godoy fez uma programação de fevereiro a dezembro, né? E cada parcela mensal, ele estava fazendo no valor de R$ 267.989,53. E até então a nossa superintendente descobriu, falou, não, Grace, ainda está faltando mais. Foi lá e brigou com o Godoy. Ele está fazendo um E daí complemento ele tá agora de fazendo mais um complemento de 19.009. Isso. Ele não tinha passado. 19.009,71. Então, da próxima vez, já para ficar mais claro, eu coloco essa linha à parte. E na parte das receitas também, a nefrologia eu coloco à parte. Perfeito. Porque quanto mais claro Quanto ficar para mais vocês, informações, melhor para né? nós também. Por exemplo, as informações que a Vanessa nos colocou, eu não tinha essa informação. Confesso para você que eu não tinha, presidente. Até me assusta, presidente, em saber que o nosso município, hoje, o nosso PS, ele atende mais a população vizinha do que mesmo a nossa população. E, claro, isso aqui vai ser enxugar gelo, porque você pode fazer todo tipo de investimento dentro do PS, enquanto nós tivermos essa demanda toda vindo para o nosso município, concordo com o professor Arlon também, que o nosso município vai também para outros municípios, isso é super normal, a gente não está querendo dizer aqui que nós somos o salvador da pátria, os outros municípios não é isso, não é essa a minha fala, deixar muito bem claro, né? Não, senhor Arlon, não é essa. A gente sabe que muitos municípios também nossos faz uso dos municípios vizinhos, de repente, porque esses municípios não vêm para o PS, porque de repente vai usar os municípios vizinhos. O vereador Tony Paraíba, por exemplo, quando esteve de Covid, nós fizemos o uso do AME, da UPA, né? Até mesmo ficou internado dentro de um hospital público em São Paulo. Então, é normal essa migração de paciente de uma cidade para outra. Mas hoje o nosso município vem sofrendo muito com essa migração, né? Acredito que o sistema de saúde está trazendo esse problema, né? Pessoal, por último, presidente, tem uma alocação de bens, né? E tem uma conservação, conservação de máquinas. E vi aqui, manutenção, conservação de máquinas, aqui, ó. No mês de, deixa eu ver aqui, por gentileza, janeiro. Conservação de máquina, aí teve aqui empenhado 456 mil, foi liquidado 65 e foi pago 49 mil. 39,17. É a Contato Comercial. São 3 empresas. A Linemed. A Linemed, ela faz a medição dos... Quem faz o raio-x? Na verdade, faz a manutenção preventiva, né, dos equipamentos hospitalares. Isso envolve as máquinas de raio-x, as demais máquinas que são utilizadas na urgência, monitores, respiradores. Essa locação de máquina e manutenção de máquina, nós não estamos falando do mesmo equipamento, certo? Não. Nós temos um contrato que aloca, contrata as máquinas, e nós temos a máquina própria que é feita essa manutenção. Exatamente. Aparece aqui também, dona Patrícia, 2 vezes o empenho aqui no nome de uma empresa, da Conserve.
Deixa eu só ver aqui onde que está ela. Vamos lá. A Conserve tem 3 contratos com Ela a fez gente. contrato com vocês? Ela possui 3 contratos. Uma de alimentação? É um alimentação e nutrição, o outro de limpeza e hotelaria e o outro de lavanderia. São 3 contratos. Perfeito. Muito obrigado, presidente, pela minha participação. Agora eu vou passar a palavra para os vereadores. Vou começar aqui pela vereadora Irmã Rosa, até mesmo porque é a única vereadora da casa. Vou começar aqui por ela. Com a palavra, vereadora. Vou ser rápida, que eu já fui falando ao longo da explanação. Gostaria de pedir um favor a vocês, que a audiência pública fosse primeiro que a prestação de contas, para podermos discutir aqui, para levarmos para a prestação de contas. Eu acho que ficaria mais fácil. E o mesmo material usado aqui na audiência, que fosse usado lá na prestação de contas. Porque essa planilha que vocês estão falando, porque eu sentei com ele, eu não estudei o que ele recebeu. Ele não tem a planilha que eu tenho, que é essa que vocês falaram que é colorida, né? Aqui está preto e branco, mas é colorida. Entendeu? Então, ficaria mais claro para todos entenderem. Porque, assim, a nossa dificuldade é entender. Quando eu cheguei, que eu olhei, que eu falei, a minha é uma, a dele é outra, por quê? Então, a gente já fica na dúvida. Então, eu queria aqui que vocês ajudassem nessa questão. Fizesse a audiência pública primeiro, que a prestação de contas, um dia à parte, para não ficar essa correria de hoje, né? Porque é muito ruim, né? De manhã e de tarde. Hoje, excepcionalmente, foi no mesmo dia por conta da questão da eleição, mas normalmente não é no mesmo dia. Não é no mesmo dia, né? Isso. Aí fazer uma semana e na outra a prestação de contas, porque assim nós chamaríamos os conselheiros também e faríamos a discussão juntos. Porque aí ficaria tudo mais claro na hora de descer para fazer a prestação de contas. Desculpa, pode falar. Então, não, mas é mais nesse sentido que eu queria que vocês olhassem com carinho a questão da prestação de contas por causa disso. Porque assim, chega tudo muito em cima da hora para ser analisado. É muita coisa para se ler e chegar a uma conclusão. E aí é onde vem os questionamentos, porque os valores são altos, então não tem como. E aí, eu quero questionar aqui um aluguel que vocês têm que não está na transparência. Eu procurei e não achei, que é lá onde era Covid-19, da Felipe Calheiras. Lá era um aluguel de R$7 mil, certo? Foi cancelado esse contrato ou não? Esse contrato era do antigo gripário, que funciona o EMAD lá. Ele venceu agora no mês de abril, o valor de R$7 mil, e foi renovado agora em maio, no valor de R$8 mil. De R$8 mil? Isso. O serviço continua funcionando, como a gente fez muito drive-thru lá na frente, foi a campanha incisiva ano passado, em 2021, todos os finais de semana, as pessoas pensam, né, que não existem serviços que estão dentro do imóvel. Mas nós temos, sim, serviços lá funcionando, um deles é o EMAD, inclusive dentro do nosso cronograma de lançamento de serviços novos para a população, existem 3 novos serviços que vão ser utilizados naquela localidade, justamente por dispor de muitas salas que a gente pode fazer a prestação de serviço à população. Já aproveitando, ele se encontra em obras, tá? É uma obra que está sendo custeada 100% pelo inquilino, pelo proprietário. Nós não temos relação a isso, mas só para a questão de esclarecimentos também, no mês de março, finalzinho de fevereiro, perdão, nós identificamos, por conta das intensas chuvas, uma rachadura próxima a um dos corrimãos. E solicitamos que a Defesa Civil fosse até o prédio, juntamente com a equipe de engenharia. Entendeu-se a necessidade de uma reforma, mas que não era questão de risco de morte a ninguém. E aí nós fizemos, isso já está documentado, está disponível também, caso alguém queira ter acesso, nós encaminhamos um ofício ao proprietário e solicitamos as devidas soluções, por conta disso que as reformas estão acontecendo. Só para eu responder os outros questionamentos que a vereadora fez, a questão do em cima da hora, ele aconteceu justamente por conta da eleição do Conselho de Saúde, por conta do 3º surto que nós tivemos agora, entre os meses de março e abril, e juntamente com o surto gripal. E aí, por conta disso, por questão de preservação das vidas, nós achamos por melhor adiarmos a questão do Conselho. E, sim, vamos discutir, sim, a possibilidade de apresentarmos, primeiramente, à Câmara dos Vereadores e, posteriormente, aí a gente delibera junto à comissão lá, para que a gente possa trabalhar. E
quanto antes nós tivermos as informações, elas serão disponíveis até que vocês tenham tempo hábil de fazer as devidas análises. Certo. O portal da transparência é o maior problema que nós temos, né? Porque todo mundo diz, como a Juliana disse, está tudo no portal da transparência. Não está. A gente sabe disso, porque se a gente for procurar, não encontra. Tá? Tem várias coisas que a gente não encontra, então eu vou, através de ofício, pedir a vocês que me informem, principalmente aluguéis. Tá? Então, eu vou através de ofícios e quero dizer que eu não encontro. A Câmara não encontrou. Pode falar, Juliana. Então, você está aqui. Tá. E o outro de R$ 12.450? É o novo prédio do SAMU, exatamente. Esse de 12.450 é o prédio do SAMU. Exato. É a nova estrutura do SAMU. Que é a rua sem saída ali. Isso? Tá como Soares, administradora. É pessoa jurídica. Tá ótimo. Tá ok, então. Obrigada. Da minha parte é só. Nós só temos 3. Diga. Isso. Ela disse que é tudo. Sim, sim, todas as liberações, caso alguém tenha interesse, pode procurar a Prefeitura, a Secretaria de Obras, que a proprietária está regularmente em dia com toda a documentação para que ela possa realizar a obra que está em questão. Isso. Mas é o que nós vamos fazer ofício agora e pedir todos os detalhes. Desculpa interromper, mas essa questão em relação à prestação de contas não cabe a nós porque não é dinheiro público, é dinheiro privado, então não cabe na nossa prestação de contas. Alguns vereadores mais querem fazer algum questionamento, não? Vereador Soares. Bom, presidente, eu vou fazer uma fala aqui, antes que qualquer politiqueiro aí fique criando confusão, espalhando conversa, somente com o meu nome, sobre a questão de administração do prédio Soares Imobiliária. Quer dizer que não sou eu não, tá? Antes que alguém fale aí, que a gente sabe como funciona aqui na cidade a distorção das informações, tá certo? Então, só para deixar claro que eu tenho imobiliária sim, é Soares Imobiliária e Despachante, na região de Santa Júlia, e não faço nenhum tipo de administração de prédio público, a prefeitura, a autarquia, tá bom? Deve ser alguma empresa e o sobrenome Soares é comum, né? Então, coincidentemente, né, vereador? Coincidentemente, caso alguém tenha alguma dúvida, a documentação também está totalmente disponibilizada. Questão do CNPJ, de KENAI, para caso alguém queira fazer qualquer verificação, as informações estão à disposição. Tem meus KINAIs também do meu negócio, tá bom? Só para deixar claro isso daí. E eu quero parabenizar a Autarquia de Saúde por estar aceitando as construções, parabenizar todos pela fala, né? E assim mesmo, é um debate de ideias, é uma construção, e todos nós aqui, como seres humanos, como pessoas, temos que procurar melhorando. E vocês, enquanto funcionários públicos, que são alguns de carreira, outros de responsabilidade de livre nomeação, quero parabenizar todos e vamos aí construindo, dentro das sugestões, as melhorias para ficar claro as questões. É lógico que muitos números, né, nos cria muita dúvida, é normal. Então, nesse sentido, aí, quero parabenizar todos envolvidos e, por enquanto, é isso, presidente. Obrigado, vereador. A palavra, vereador Tonho Paraíba. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Patrícia. Todos os funcionários da prefeitura. Boa tarde, Elona. Boa tarde, o presidente. Responder a pergunta da Vanessa aqui, que a Vanessa falou no começo aqui, do vereador Daniel. Ela me procurou uma semana passada a respeito de umas guias que não existe endereço. Às vezes eu participei, fui lá, ela perguntou, estou em cima desses endereços, eu falei, sei onde é mais ou menos. Tinha mais de 100 guias marcadas e não achava.
ela veio e falou assim, sabe onde é? Eu falei, você me dá aí que eu vou dar uma olhadinha lá. Mas não achei disso, sem achou 2, 3 pessoas. Ela tinha mudado do local, não tinha telefone, não existia, ela passou o telefone. Então, quero também dar os parabéns aí para poder resolver essa tomografia mais rápido possível, igual vocês fizeram. E, igual o Maurício falou aí, se a prestação de conta de vocês sim, é mais ampla assim, a gente tira as dúvidas, porque, e principalmente essa letrinha aqui pequenininha, que nós nem enxerga direito, porque eu acho que foi imprimido aqui, eu acho pequenininho aqui pela essa casa aqui, mas quero agradecer vocês tudinho aí. Obrigado a todos. Vereador Giba. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meninas. Patrícia, Gerona, minha vereadora Irmã Rose, vereadores. A dúvida que eu tinha, o vereador já tinha cogitado aqui desse valor aqui, que até eu fiquei na dúvida também, hoje você já tirou, obrigado até por você ter perguntado, já tirou minha dúvida. E como o Maurício falou também, é bom vocês dar mais detalhados, até porque nós somos um pouco leigos até nos números, né? Mas isso é só para a gente tentar entender melhor como que funciona. É só uma sugestão, assim, que para a gente mesmo, até da explicação, para a gente entender melhor, até tirar mais dúvidas, para que isso? Então, fica essa dica para a gente ficar mais detalhadinho. De resto, tranquilo. Muito obrigado por você estar aqui, presente aqui e nos atender aí e a gente acompanhar melhor de perto, tá bom? Obrigado. Bom, não temos mais perguntas, estamos indo para o final da nossa audiência pública. Presidente, só um segundinho, só para relatar aqui, eu acho que chegou no gabinete de todos os vereadores, que eu estou olhando aqui, minha assessora imprimiu, né, o demonstrativo de hoje, da prestação de conta, e ela imprimiu esse e-mail aqui do Alexandre de Oliveira, no qual ele relata que no dia 29/4, eu sei que o momento é de prestação de conta, mas eu quero aproveitar que todos os vereadores receberam, porque está aqui o nome de todos, e eles pediram para a gente anteceder com vocês aí, para que vocês tomassem uma providência. Ele relata que no dia 29/4, né, depois de um bom período, eles conseguiram marcar o hospital para a mãe dele, e bem na sexta-feira, que foi no dia 29/4, que a mãe dele ia passar no dia 2/5. Aí ligaram cancelando, falando que o doutor, se eu não me engano aqui, ele até fala, eu vou passar para vocês aqui, doutor Herberto, é isso, e no qual não poderia atender, e a mãe dele sofre de diabetes, ele fala todos os relatos aqui, e até agora ninguém entrou em contato com ele, ele está pedindo esse apelo. Então, vou passar para a senhora, tá, para vocês tomar uma providência, entrar em contato com ele, né? Então, na verdade, ele passou para todos os vereadores, então, o momento acho que é oportuno de fazer isso. Obrigado. É da nossa ciência esse caso, infelizmente, o doutor Herberto teve que realizar um procedimento cirúrgico de emergência. Não sei se vocês se lembram do doutor Herberto, é um que ficou na UTI muitos dias, que adoeceu de Covid, ficou entubado. Quando ele retornou ao serviço, todos nós comemoramos, porque realmente, naquele momento, nós acreditávamos que ia perder mais um colega de trabalho e ele bravamente retornou a atender. Recentemente, recebemos a informação que ele precisou fazer uma cirurgia de emergência, uma laparotomia exploratória, e aí até para ilustrar, é aquela que você abre toda a barriga e 20 dias depois ele já está lá no SEM atendendo. Esse médico ele já retornou ao serviço e nós estamos com outro problema grave, que é o nosso médico cardiologista, o Dr. Silvio, que descobriu recentemente um câncer, um dos tipos de câncer mais agressivo que nós temos, e vai iniciar quimio e radioterapia. Então, todos os pacientes de cardiologia que são acompanhados no SEM, será necessário encaminharmos esses pacientes para outras referências, né, para fora do município. Então, provavelmente, vocês também vão ser procurados a respeito da desmarcação dessas consultas. Então, até para todo mundo estar ciente do que está acontecendo,
nós não vamos nem estimar período de retorno, porque nós sabemos que esse tratamento, a gente não sabe nada a respeito dele, essa é a verdade, né? Então, foi isso que aconteceu nessa situação, mas o médico já voltou a atender e já está repondo as agendas que foram remarcadas. Tá bom? Tá bom. Bom, caminhando para o nosso final da audiência, eu vou abrir sessão para que o Luan possa fazer uma pergunta ali. Eu gostaria que o senhor fosse bastante sucinto na sua pergunta, Luan, para que possamos encerrar e ter por causa do horário. Não, tudo bem, já entendi tudo. Foi encaminhado para a autarquia um documento de averiguação por parte do Maurício Biachi. Ele encaminhou esse dia 15 de março, vocês até mandaram dia 5 de abril. Só que não temos ainda o resultado como queríamos, no sentido de... Por exemplo, cópia do laudo do Corpo de Bombeiros. Isso é pertinente ao pronto-socorro e à maternidade. Vocês sabem que, por causa disso, pode fechar, né? Cópia do laudo do Corpo de Bombeiro, cópia do alvará de licença de vigilância sanitária, cópia do plano de gerenciamento do RSS, conforme a resolução 222. Como é que está essa situação? Bom, foge um pouquinho da prestação de conta, mas a Patrícia pode responder. Não, é contratação, né, de... E não é pertinente a ser discutido aqui na Câmara dos Vereadores. Foi encaminhado pelo antigo conselheiro, o senhor Maurício, e as respostas foram dadas a ele. Então, vamos encerrar aqui a nossa audiência. Antes de encerrar, Vanessa, você fez uma explanação aqui muito bacana, e eu vi um número muito expressivo das cidades vizinhas, o qual está tendo atendimento na nossa cidade. Eu acredito que muitos deles seja por causa do fechamento do HGIS, muitos deslocam de longe, e não tem ainda essa informação que nós não temos mais o pronto-socorro do HGIS, e por isso esse maior número de atendimento. Eu não sei se há algum mecanismo de fazer, se a gente pudesse fazer uma divulgação, não sei, para que a gente pudesse, para que as pessoas pudessem já saber que hoje não existe mais o pronto-socorro do HGIS, né? Eu falo isso porque esse dia eu estava ali próximo e eu vi o pessoal na porta lá, e o pessoal mandaram para o pronto-socorro. Então, eu acredito que o maior número seja devido a essa falta de informação. Não sei se tem algum mecanismo para que possa informar. Acho que diminuiria bastante, entendeu? Está escutando? Tá. É fato, senhor presidente, do nosso conhecimento que as pessoas continuam buscando ou tentando o atendimento no pronto-socorro do Hospital Geral. O que acontece? Essas pessoas que vêm de outras cidades buscar esse atendimento e não conseguem ser atendidos, eles não voltam para os seus municípios de origem, eles vão para os nossos pronto-socorros. O mais próximo é o hospital, é o pronto-socorro central. Por isso que nós nem trouxemos números do pronto-socorro do Jacira, que hoje o nosso gargalo maior é no pronto-socorro central. Então, a informação ela existe, mas na verdade as pessoas tentam acessar, né? E já foi sabido, já foi diagnosticado este problema. Também acredito que sim, precisamos melhorar, intensificar essa comunicação, porém isso também compete aos municípios de onde esses pacientes estão procurando atendimento. Existem reuniões mensais, onde nós prestamos contas de todos esses atendimentos. Por isso que o professor Erlon trouxe também, né? Mas quantos daqui estão indo? Isso tudo é discutido em reuniões de rede. Todos os municípios apontam esses dados. Então, nós temos serviços, por exemplo, que nós temos obrigatoriedade, somos referência de atender os municípios vizinhos. Por exemplo, a nossa maternidade. A nossa maternidade é referência do São Lourenço da Serra, Juquitiba, Embu-Guaçu. Temos o nosso CTA, também temos obrigatoriedade de atender esses pacientes. Então, nós temos serviços, sim, que são pactuados, que nós temos que prestar atendimento para os municípios vizinhos. Pronto-socorro, não. Cada cidade tem o seu. Então, tudo isso é discutido nessa reunião de redes e, quando foge, não conseguimos chegar em um acordo, isso passa para a reunião dos secretários e, posteriormente, para a reunião do CONISUD para ser discutido entre os prefeitos. Me dá uma parte? Sabe o que eu gostaria também, Vanessa? Que você trouxesse impresso para a gente o que você expõe. Posso trazer? Pode, porque aí fica muito bom para a gente. Porque às vezes a gente olha assim, é melhor comprar daqui. Não, sem problema nenhum. É que a parte técnica nunca fez parte da prestação de contas. Da última vez, eu fui convidada até para explanar alguns números, né, para demonstrar através de procedimentos, e aí nós tivemos um feedback super positivo.
e a partir daí decidimos incorporar a parte técnica dentro da prestação de contas. Eu não falo de dinheiro, sou tão leiga quantos. Eu falo do infarto, do AVC, da Covid, de dinheiro não. Mas é muito Mas eu interessante. posso trazer sim tudo que inclusive tenho salvo no pendrive, se vocês quiserem, é muito fácil de imprimir e disponibilizar a cópia para todos. Essa questão de zerar as consultas, tudo isso que você explana, é muito bom para a gente saber, para poder questionar. Tá? Ok. Porque o povo procura, tem que ter resposta. Então, a gente vai ter a resposta. É por isso que é importante a gente trabalhar junto. A gente quer um conselho junto, queremos a câmera junto, porque a nossa informação, eu não tenho dúvida que os pacientes procuram vocês. Vocês estão no bairro, vocês estão na rua, os assessores que circulam ali no meio. Então, vocês precisam ter a informação até mesmo para vocês repassarem, né? Se a informação não chega, não tenho nem como orientar. Então, a gente precisa fazer esse trabalho junto. Eu que quero agradecer o Tonho, o assessor Maurício, ajudou muito essa semana no Valo Velho. Nós passamos bem apertado lá, íamos perder uma quantidade imensa de encaminhamentos e a gente pensou ali numa estratégia, o que nós vamos fazer para não perder. Então... E não acha, a gente não encontra. Por isso, até, vereador Daniel, que tem várias pessoas aguardando um encaminhamento que já está até arquivado, já foi agendado, essas pessoas não compareceram, não temos como... Telefone não funciona, as pessoas mudam muito de telefone e também mudam de casas. As pessoas que moram de aluguel migram bastante. E a gente tem essa dificuldade, principalmente nos bairros onde não tem um agente comunitário de saúde, de localizar essas pessoas. Então, eu que quero agradecer toda a ajuda. Espero poder contar, assim como eu pude contar com o Tonho, com o Maurício, assim como eu já acessei outros vereadores, eu espero poder contar com todos, porque o nosso serviço precisa chegar até a população, né? E a gente recebe muito isso. Estou aguardando há tanto tempo. Olha, você já foi agendado faz tempo, você faltou na consulta, né? O telefone não funciona, mudou de residência, a gente não tem como achar o paciente, né? Então, a gente precisa usar todos os recursos que nós temos disponíveis para tentar chegar e para que ninguém perca essas consultas, porque existe um prejuízo no CROSS. Toda vez que o município não utiliza a sua cota, a cota que é disponibilizada para cada município, ou utilizou a cota, foi realizado o agendamento e os pacientes não compareceram na consulta, eles diminuem o número de vagas para o município. Então, existe um prejuízo. A gente precisa achar esses pacientes e não permitir que ninguém falte nessas consultas. Presidente, uma parte rapidinho. Por isso que eu sempre faço a sugestão, viu, Vanessa e doutora Patrícia, que um legado muito importante que vocês e o prefeito doutor Nakano devem deixar na cidade, que é um projeto federal, é a implementação do projeto Saúde da Família. Porque se a agente comunitário de saúde, se está implementado isso, quem vai achar o morador é o agente comunitário de saúde, porque ele tem o controle de toda a comunidade, inclusive para marcar o clínico, inclusive para levar a guia dele do especialista. Então, isso seria muito importante. Eu sei que depende de dinheiro, todas essas questões, mas seria bom vocês sempre estar com essa questão na mente. E tiraria também a questão das filas nas unidades, né? Porque o povo e o agente comunitário marcaria. Eu, na minha visão, sem entender muito de saúde, acredito que isso ajudaria bastante. Obrigado. Bom, obrigado a todos. Eu quero agradecer a presença de todos que esteve presente nessa tarde. Agradeço o público presente. Em nome da vereadora Irmã Rosa, eu agradeço a todos os vereadores. Em nome da nossa amiga Vanessa, coordenadora técnica, eu agradeço todos da Autarquia de Saúde nessa tarde. Então, boa tarde a todos. Nós damos encerrada a nossa audiência pública.